Em 1996, 3 garotas lá no interior de Minas Gerais ficaram cara a cara com uma criatura aterrorizante num terreno baldio. Mas, olha, e se a revelação mais chocante desse encontro ufológico, que é tipo o mais famoso do Brasil, não for a existência de vida extraterrestre? O buraco é bem mais embaixo, né? Exato. E se for, na verdade, a capacidade assustadora do nosso cérebro de literalmente editar as próprias memórias em tempo real? Sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo na nossa pilha de pesquisas. Olá para todo mundo que está escutando a gente. Hoje a nossa missão é investigar o lendário caso do ET de Varginha. Mas, gente, deixem de lado aqueles clássicos roteiros de ficção científica, tá? O nosso mapa de navegação hoje é um documento chamado Anjos Mentirosos, do Sérgio da Silva. E ele pega esse quebra-cabeça intergaláctico e meio que desmonta, sabe? Peça por peça. Sim, e o que torna essa análise verdadeiramente fascinante, pelo menos para mim, é que ela abandona aquela dicotomia muito simples de apenas acreditar ou não acreditar em discos voadores, sabe? Aquela coisa do nós contra eles. Pois é. O material usa o caso Varginha como uma janela bem limpa para a gente observar o comportamento da mente humana. O texto cruza neurobiologia, sociologia, mecanismos de luto e até falácias lógicas estruturais para entender como que o ordinário se transforma em extraordinário de uma forma tão veloz. Nossa, e muito veloz mesmo. Então, o nosso foco aqui hoje é tentar entender como uma tempestade de eventos totalmente desconexas vira uma conspiração blindada, né? E, para entender a desconstrução desse mito, a gente precisa primeiro olhar para os tijolos que construíram essa narrativa toda lá na época. Com certeza. É preciso voltar ao cenário de janeiro de 96. Um casal numa fazenda da região relata ter visto um OVNI cinza, tipo do tamanho de um micro-ônibus, sobrevoando o pasto de madrugada e soltando fumaça. A primeira peça. Daí, algumas horas depois, já de tarde, as 3 garotas relatam ter visto aquela criatura agachada, com pele marrom viscosa e olhos vermelhos, perto de um muro na cidade. E no mesmo fim de semana, a cidade inteira observa caminhões do exército se movimentando em horários super atípicos e hospitais isolando alas inteiras. É um prato cheio. Total. Quando esse nível de caos visual acontece tudo ao mesmo tempo, a sensação é que a nossa cabeça, não tem outra alternativa a não ser traçar uma linha ligando todos esses pontos, né? Exatamente. E essa urgência biológica que a gente tem em ligar os pontos tem um nome bem clássico na lógica filosófica que a fonte traz pra gente. Se chama post hoc ergo propter hoc. Nossa, o latim sempre complicando. Mas numa tradução direta seria tipo, depois disso, logo, por causa disso, sabe? A mente humana não lida bem com a aleatoriedade. De jeito nenhum. Nós não evoluímos para observar eventos isolados de forma neutra, de forma fria. Nós evoluímos como máquinas de buscar padrões, puramente para garantir a nossa sobrevivência. Faz sentido. Se um ancestral nosso escutava um farfalhar num arbusto e, 2 segundos depois, viu um leopardo saindo correndo de lá, o cérebro dele gravava a fogo. O barulho causou a aparição do predador. Ele não ia parar para pensar se era só o vento, né? Exato. O problema é aplicar essa mesmíssima biologia de savana africana para tentar interpretar a logística complexa de uma cidade inteira no final do século XX. Ok. Vamos desempacotar isso, então. A ideia é que, se um suposto OVNI é relatado de manhã e um caminhão militar passa na avenida logo à tarde, o cérebro da comunidade funde esses 2 eventos num único roteiro invisível. Perfeitamente. É meio que o que acontece quando alguém decide lavar o carro no fim de semana e chove logo em seguida, né? Boa analogia. Tipo, a cera que a gente passa no capô não tem o menor efeito nas nuvens ou na pressão atmosférica. Mas o nosso cérebro cria uma ilusão quase dolorosa de causa e efeito. Nós meio que presumimos a culpa. O mecanismo é rigorosamente o mesmo. A correlação de eventos no tempo e no espaço não significa causalidade, entende? O cérebro daquelas pessoas criou um enredo onde o OVNI caiu na madrugada e, logicamente, os militares que apareceram à tarde estão lá recolhendo os destroços. Claro, parece óbvio na hora. E a genialidade dessa investigação do Sérgio da Silva que estamos dissecando é justamente isolar essas peças. Sem a fumaça,
dessa correlação ilusória que o OVNI criou na madrugada, que moldou a expectativa da cidade, as peças de Varginha mudam completamente de figura. Elas revelam uma realidade muito mais mundana. Então, tirando essa falácia lógica do nosso caminho, vamos jogar luz sobre a peça principal de tudo isso, a identidade da tal criatura. Porque o relato visual das 3 garotas lá no terreno baldio é a pedra fundamental do caso. Sem dúvida, é a imagem que ficou para a história. Pois é, só que a pesquisa aponta para uma explicação dolorosamente terrena e honestamente muito triste. O texto indica que se tratava de um morador local que possuía uma deficiência mental e era conhecido na região pelo apelido de Mudinho. É um ponto muito crucial que o autor traz. E o detalhe que amarra essa explicação é que esse homem tinha o costume frequente de ficar exatamente naquele mesmo terreno baldio, agachado no chão rente à parede, sabe? Na mesma posição fetal que as meninas descreveram. Exatamente na mesma posição. Mas aí entra o grande obstáculo lógico para quem tá ouvindo a gente. Como é que 3 pessoas, em plena luz do dia, confundem um ser humano conhecido do bairro com um monstro alienígena de pele viscosa, 3 chifres e olhos vermelhos brilhantes? É muita diferença visual. É aí que a fonte introduz a neurociência do estresse e da memória sob pressão. Existe um princípio nas investigações céticas modernas que mostra o seguinte. E isso é bem importante. Seres humanos expostos a um evento súbito, curto e assustador são testemunhas factuais terríveis. Terríveis, tipo, a gente não confia no que a pessoa viu. Praticamente. O encontro repentino a poucos metros de distância num lote vago cheio de mato gera um pico massivo de adrenalina. Aquela resposta instantânea de lutar ou fugir desliga o pensamento analítico do córtex pré-frontal. A gente vira por instinto, né? Isso. O corpo foca toda a energia na sobrevivência imediata. Nesse estado, o medo distorce ativamente a nossa percepção de tempo, de tamanho, forma e cor. Sem um ponto de referência claro para calibrar o que está vendo, a mente preenche as lacunas do campo de visão com o que acha que faz sentido na fração daquele segundo. Caramba! Então, a ideia de que a nossa memória funciona, sei lá, como uma câmera de segurança gravando uma fita de vídeo perfeita é um mito por si só. Um mito completo. A memória não é gravada e arquivada em tocada. Ela é reconstruída toda vez que a gente acessa. E o que agrava a situação num caso famoso como esse é um processo psicológico chamado falsificação retrospectiva. Falsificação retrospectiva. Como funciona isso na prática? O texto compara a nossa memória como uma página de enciclopédia online, tipo a Wikipédia, onde qualquer pessoa da comunidade pode entrar e fazer edições. Nossa, isso é assustador se a gente parar pra pensar. Muito. Quando uma história traumática é contada e recontada repetidas vezes, a comunidade, os jornais locais, os investigadores amadores que começam a chegar, todos eles começam a editar a página mental dessas testemunhas. Vai mudando a história aos poucos. Exato. Os detalhes mundanos que não servem para a narrativa fantástica vão sendo silenciosamente deletados, enquanto os aspectos aterrorizantes ganham destaque artificial até a distorção se tornar a verdade incontestável na cabeça da própria pessoa que viveu a experiência. E olha que interessante, tem um detalhe nos documentos originais citados na fonte que comprova exatamente essa edição mental. No calor do momento, naqueles minutos logo após o susto, as garotas não saíram correndo gritando que tinham visto um visitante de outro planeta. Não, de forma alguma. Elas correram para a mãe delas e disseram que achavam ter visto o próprio demônio. A ideia de extraterrestre não estava na versão original do susto. Essa é a maior evidência da falsificação retrospectiva em ação nesse caso. A ideia de alienígena foi inserida de fora para dentro. O casal de trabalhadores rurais que relatou o OVNI umas horas antes já tinha criado uma atmosfera elétrica na cidade. Ufólogos de outras regiões começaram a chegar rapidamente. O cérebro das testemunhas, que ainda estava vulnerável e tentando processar o trauma visual daquela tarde, simplesmente adotou a narrativa que a multidão e os especialistas ao redor começaram a validar. Faz todo sentido. O demônio virou alienígena, porque alienígena era meio que a explicação que o ambiente social estava exigindo naquele exato fim de semana. Perfeito. O contexto ditou a memória. Mas, peraí.
Se a gente assumir que a criatura no mato era apenas um homem assustado, um mudinho, e que a memória das garotas foi editada pela cultura pop, isso ainda nos deixa com um buraco narrativo gigantesco. Que seriam as movimentações na cidade. Sim, um morador local não explica o fechamento de hospitais. Não explica comboios militares transportando caixas misteriosas na calada da noite. A mente humana naturalmente assume que há um acobertamento quando as instituições do Estado agem de forma sigilosa em plena luz do dia, não acha? Certamente. O comportamento atípico das instituições é o que dá estrutura física para a conspiração. Mas, novamente, estamos falando de fatos reais e institucionais que possuíam explicações absolutamente rotineiras, só que caíram na mesma armadilha maldita da coincidência temporal. E o que os hospitais disseram sobre isso? Porque a fonte cobre essa parte também, né? Cobrem detalhes. O que gerou o pânico inicial no Hospital Regional de Varginha foi de fato um carro dos bombeiros chegando para entregar um corpo para a realização de um raio-x. Imagina a cena para quem estava passando na rua. Pois é. Para quem estava na calçada, já influenciado pelos boatos do OVNI da madrugada, parecia a preparação para a autópsia de um ser de outro mundo. Mas, na verdade, era o corpo recém-exumado de um estudante de engenharia da cidade que havia morrido na prisão, e a polícia precisava do exame por ordem judicial. Um procedimento policial padrão, muito triste, fúnebre, mas completamente terrestre. Completamente. Um procedimento macabro o suficiente para parecer sigiloso, transportado pelos bombeiros, o que visualmente sempre parece uma operação militar para os civis. Faz sentido. E o outro hospital, o Humanitas, que fechou alas inteiras. Já no Humanitas, a movimentação atípica de caminhões e o isolamento completo de alas não eram para abrigar uma incubadora espacial. Era a chegada de equipamentos médicos de ponta. Equipamentos normais de hospital. Sim, mas muito específicos. O hospital estava se preparando freneticamente para realizar o primeiro transplante de coração da história da cidade. Uma operação médica desse porte exige uma asepsia e um isolamento de área absurdos. E aí tem um ponto que me chamou muito a atenção. O administrador dos hospitais na época tomou uma decisão que acabou virando gasolina pura nessa fogueira. O documento relata que ele admitiu que preferiu ficar calado diante do assédio da imprensa e dos ufólogos. Um silêncio que custou caro para a narrativa real. Sim. Ele não queria associar um marco médico tão importante como o primeiro transplante de coração da região a uma histeria coletiva sobre homenzinhos verdes, o que é compreensível, mas o silêncio institucional é mortal nessas horas. Totalmente. Quando uma autoridade se recusa a desmentir um boato absurdo de frente, o público não entende isso como profissionalismo, o público entende como confissão de culpa. É o viés de confirmação tomando conta de tudo. Se a cidade inteira já decidiu que há um ET sendo operado lá dentro, um simples tomógrafo coberto por uma lona grossa sendo descarregado de um caminhão vira imediatamente uma câmara criogênica alienígena. A comunidade começa a entortar qualquer dado visual novo para caber à força no molde da história que eles já aceitaram. Nossa, é muito poderoso isso. A falta de transparência imediata permite que esse viés corra solto. Mas por mais que a gente possa explicar a psicologia das testemunhas e a logística de hospital, a investigação do Sérgio da Silva não se esquiva do ponto mais sombrio de toda essa história. De fato, a fonte encara isso de frente. Porque se o caso fosse só histeria e confusão com equipamento médico, ele teria desaparecido da mídia em poucos meses. O que ancorou o caso Varginha na história foi um luto real. A morte do policial militar Marco L. Xerezi. Um ponto trágico que mudou a escala do caso. Sim, ele era um jovem policial militar de 23 anos, fisicamente saudável, que a lenda urbana sempre afirma ter participado da captura da criatura no mato com as próprias mãos. E algumas semanas depois, esse policial sofre uma decadência física brutal e morre no hospital devido a uma infecção generalizada muito letal. E a ufologia usou essa tragédia para meio que selar a narrativa, né? A equação que foi servida para o público era vista como irrefutável. Houve contato físico com alienígena, o que gerou uma contaminação biológica desconhecida, levando à morte fulminante do soldado e forçando o encobrimento do Estado militar para proteger o segredo. Esse evento transformou o que era um caso folclórico local num verdadeiro thriller de conspiração internacional.
No entanto, quando os inquéritos médicos oficiais e os laudos civis são abertos e escrutinados na pesquisa, a biologia terrena revela uma sucessão de falhas humanas que culminou numa grande tragédia. É o que a fonte aponta com base nos documentos. Dias antes da suposta captura lá no mato, a documentação mostra que um médico militar havia realizado a drenagem de um abscesso, um furúnculo inflamado na região da axila desse policial. Um procedimento teoricamente simples. Sim, mas o soldado retornou depois sentindo dores intensas, evoluiu para uma forte infecção urinária e pulmonar e acabou sucumbindo a uma septicemia severa, que é, no fim das contas, uma resposta inflamatória sistêmica a essa infecção. E como que os médicos civis que assumiram o caso na época enxergaram a rapidez dessa morte? Eles foram extremamente transparentes e analíticos. Um dos responsáveis pelo atendimento civil foi bem categórico ao afirmar nos laudos que uma degradação física tão veloz e fatal não é o padrão esperado para um jovem de 23 anos saudável. Então tinha algo estranho de fato. Havia algo de muito agressivo e incomum no quadro infeccioso dele. No entanto, nas próprias palavras do corpo médico relatado nas fontes investigativas, a estranheza do caso não é de forma alguma sinal de ET. E aí tem uma pergunta fundamental que a fonte faz, que faz a teoria ufológica desmoronar sobre o próprio peso, e é puramente estatística. Exato. Se o policial entrou em contato com um patógeno alienígena altamente letal e contagioso através do suor ou da pele da criatura, por que absolutamente nenhum outro bombeiro, enfermeiro, paramédico ou militar que supostamente manuseou e transportou o ser nos hospitais apresentou um único sintoma de doença? Pois é. A infecção espacial teve a cortesia de alvejar um único homem de uma cadeia de contato com dezenas de profissionais de saúde. É bizarro. É muito específico para ser uma praga biológica descontrolada. E é aqui que a mecânica social desse mito fica profundamente perturbadora. A gente percebe o efeito tóxico colateral dessa busca incansável pelo fantástico. A sede pública por uma história cinematográfica intergaláctica e a insistência da mídia e dos investigadores num culpado espacial podem ter servido como uma cortina de fumaça gigante e, o pior, involuntária. Sem dúvida, uma cortina que escondeu o real problema. Tudo indica, segundo os laudos analisados na fonte, que um caso gravíssimo de possível negligência médica ou de uma infecção hospitalar agressiva que foi mal controlada acabou sendo soterrado por discos voadores. O que a gente se depara aqui é com um mito canibalizando a realidade crua. A tese comportamental subjacente a tudo isso que a fonte propõe revela algo muito sombrio sobre nós. O sensacionalismo embalou o luto num pacote cósmico, porque a ficção alienígena traz, ironicamente, um estranho conforto cognitivo. Conforto? Como assim? Ao amparo psicológico para a comunidade, e até mesmo para o entorno das vítimas, em acreditar que um jovem forte e no auge da vida física foi derrubado por uma entidade impossível de combater. Uma força além da biologia humana. É uma narrativa grandiosa, entende? Ah, entendi. Fica mais fácil de processar a perda. Isso. Aceitar a explicação trivial de que a vida dele escorreu pelas mãos por causa de um furúnculo mal cuidado e uma cadeia de erros médicos banais, isso é brutal. É feio, é desprovido de sentido e muito inaceitável emocionalmente. A conspiração grandiosa dá sentido onde só existe o vazio do erro humano. Nossa, esse mecanismo de defesa da sociedade é fascinante e trágico ao mesmo tempo. Mas isso nos empurra para uma verdadeira parede de tijolos intelectual agora. Porque se nós dissecarmos Varginha e descobrirmos apenas estresse de moradores, maquinário médico, falácias lógicas e uma falha hospitalar trágica, por que essas ilusões são um fenômeno global? É a grande questão que o texto também tenta responder. A gente não pode simplesmente carimbar histeria coletiva nos arquivos e fingir que isso resolve a questão para sempre. Casos com a mesmíssima estrutura de Varginha ocorrem desde a década de 40 ao redor de todo o mundo. E a pesquisa que estamos analisando não ignora esse peso histórico. Ela faz um mergulho bem corajoso na psique profunda, trazendo o pai da psicologia analítica, o Carl Jung, e o astrofísico e ufólogo Jacques Vallée,
para tentar explicar a raiz desse comportamento em escala planetária. E o que o Jung dizia sobre isso? O Jung, naqueles ensaios dele sobre discos voadores na década de 50, argumentava de maneira brilhante que a ufologia moderna agia essencialmente como nosso folclore tecnológico. Isso está super enraizado no que ele chamou de inconsciente coletivo. Ele via a humanidade como portadora de estruturas e medos compartilhados desde os primórdios da nossa evolução. Então essa necessidade de acreditar não é nova. De jeito nenhum. A necessidade intrínseca de acreditar na existência de algo maior, em forças superiores ou entidades misteriosas que habitam além das fronteiras do que é conhecido e interagem furtivamente com a gente, é como se fosse um software nativo, um programa rodando silenciosamente no cérebro de todos nós há dezenas de milênios. Então a gente não está falando de um defeito passageiro na visão humana ou de gente querendo aparecer. É um programa de crença que vem instalado de fábrica na nossa mente. Há séculos, quando o escuro e a natureza selvagem eram as grandes fronteiras do desconhecido, pessoas andavam por matas europeias isoladas e juravam ter visto fadas envoltas em luz, elfos espreitando atrás de árvores, ou demônios ameaçando viajantes, né? Exato. O medo do vazio era imediatamente preenchido pela mitologia imposta pela época. Só que hoje, o nosso ambiente, a nossa fronteira do desconhecido mudaram drasticamente. A nossa cultura pop está hipersaturada de cinema, astrofísica, viagens espaciais, ficção científica e debates sobre manipulação genética. O cenário mental mudou completamente. Quando as pessoas no mundo moderno olham para o céu escuro, noturno, ou para um terreno baldio, assustador, lá em Varginha, a mente pré-programada continua preenchendo o vazio com entidades. Mas agora a roupagem é outra. Elas vêm alienígenas. O papel de presente mudou, mas o presente psicológico que o cérebro entrega é idêntico. E é aí que as ideias do Jacques Vallée, que o texto explora, levam essa interpretação do Jung a um novo patamar, através de um conceito maravilhoso chamado o projetor oculto. Como funciona esse projetor? Imagina a mente coletiva da sociedade operando como uma vasta sala de cinema mergulhada na escuridão. O fenômeno por trás dos avistamentos, independentemente de ser de origem estritamente neuropsicológica ou de englobar algo que a ciência ainda engatinha para entender, funciona como a lente desse projetor. Tô acompanhando. E a grande sacada é que esse projetor nunca transmite uma imagem estática ou fixa. Ele é reativo. Ele vasculha e projeta na mente das testemunhas as formas, os visuais e as ameaças que o mercado cultural daquela geração específica consegue compreender e digerir. O fenômeno se mimetiza para fornecer a exata ilusão que a testemunha e a sociedade já estão preparadas culturalmente falando para aceitar. Essa metáfora do projetor oculto resolve uma das maiores anomalias históricas documentadas nessa área. A pesquisa que a gente está baseando o episódio cita registros muito incríveis de uma onda massiva de avistamentos de OVNIs no céu dos Estados Unidos no final do século XIX, tipo na década de 1890. Sim, os famosos airships. Isso. O choque é que o que aquelas testemunhas relatavam estar pairando sobre suas cidades não se parecia em nada com os discos de metal liso que a gente vê em Roswell ou com naves soltando laser. Elas descreviam estruturas voadoras enormes, cheias de hélices gigantes girando, emitindo barulhos ensurdecedores de motores pesados, visivelmente montadas com painéis de ferro cravados de rebites e que soltavam vapor. Pareciam engenhocas movidas a carvão flutuando nos céus. Exato. Engenhocas a vapor alienígenas. O que comprova a tese do projetor de forma contundente. Do ponto de vista lógico, se fossem realmente viajantes intergalácticos cruzando o universo, por que motivo técnico uma civilização com controle de dobra espacial estaria utilizando uma desengonçada e barulhenta tecnologia movida a vapor para sobrevoar o meio oeste americano em 1890? Seria muito bizarro, não faz o menor sentido. A resposta dolorosamente óbvia, iluminada por essa teoria, é que o fenômeno usa a tecnologia que a fronteira da imaginação daquela época específica alcançava. Estávamos no ápice da Revolução Industrial. O mundo começava a ser dominado por trens a vapor e maquinário pesado.
A mente coletiva daquelas testemunhas projetou os medos e maravilhas do seu próprio momento tecnológico direto nas nuvens. É um padrão de reflexo contínuo, porque se a gente pensar, quando cruzamos a linha do tempo e chegamos na Guerra Fria e no início da ameaça atômica nos anos 40 e 50, o projetor oculto simplesmente troca o filme, né? Troca de tecnologia. Nós deixamos os balões a vapor de lado e passamos a enxergar discos voadores de prata brilhante, incrivelmente silenciosos e velozes, muito parecidos com aquela avançada tecnologia aeronáutica secreta que o público temia profundamente naquela década. O medo dos espiões e da tecnologia militar. Exato. E aí, avançando para os anos 90, na era moderna do mapeamento do genoma humano e do medo daquelas experiências de clonagem em laboratório que passava toda hora na TV, o projetor de Varginha nos entrega uma criatura puramente biológica. Uma coisa frágil, pegajosa, sem roupa ou nave aparente, meio que como um experimento genético perdido. A gente sempre projeta no escuro os demônios que nós mesmos construímos de dia. Se ligarmos isso ao panorama geral, o caso Varginha, quando iluminado sob essa ampla ótica psicológica, folclórica e das falácias lógicas, transcende muito a categoria de uma mera anedota sobre visitantes espaciais. Ele se eleva a um dos estudos de caso mais ricos já documentados sobre a vulnerabilidade crônica da percepção humana. Com certeza, é uma aula de como a mente funciona. Ele demonstra de forma implacável como o medo natural do que a gente não entende, sobreposto a uma rede caótica de coincidências logísticas que ocorreram ao longo de 48 horas, pode ser completamente sequestrado pela fome de sensacionalismo midiático. Tudo isso fortemente ancorado pela nossa necessidade quase espiritual de crer no inexplicável. E se a gente olhar para os ingredientes em cima da mesa na época, eles eram banalmente terrenos. Um morador da cidade em situação de vulnerabilidade, o transporte judicial de um cadáver, caixotes com tecnologia médica voltada para salvar corações humanos e uma trágica infecção hospitalar que ceifou a vida de um jovem fardado. Todos esses pedaços isolados de realidade dura foram jogados de uma só vez no liquidificador cultural e social de uma cidade interiorana. E o resultado não podia ser outro. A sociedade consumiu aquela mistura caótica como se fosse a prova inegável de contato biológico extraterrestre. Por isso, para quem está ouvindo a gente, a importância de exercitar o rigor analítico e manter a vigilância sobre como a nossa própria memória falha não pode ser subestimada, gente. Entender como nós somos suscetíveis ao estresse e altamente sugestionáveis pelo que o grupo ao redor pensa é talvez a única barreira de proteção que temos. O pensamento crítico é a lâmina que corta esse conforto das narrativas pré-fabricadas. Ele exige que a gente lide com a desorganização da realidade. Em suma, desvendar mecanismos mentais como a falsificação retrospectiva da nossa enciclopédia pessoal nos blinda contra essa sedução de comprar teorias conspiratórias empacotadas com trilha sonora de suspense. O nosso cérebro sempre vai ansiar por respostas cinematográficas que amarrem perfeitamente todas as pontas soltas da nossa vida, criando heróis e vilões de outro mundo. É o caminho mais fácil psicologicamente falando. Só que a verdade da experiência humana costuma ser muito mais desordenada, frustrante, dolorosamente complexa e muito mais empática do que imaginamos. Aceitar a fragilidade da nossa própria percepção e a realidade da falha médica exige um nível de coragem moral muito maior do que apenas apontar para o céu e acusar um encobrimento governamental, não é verdade? Com toda certeza. É olhar para o espelho em vez de olhar para o céu. Muito obrigada pela companhia em mais esta exploração mental. Até a próxima!